Glória a Deus. Mais uma noite, mais um vídeo, né? Mais um vídeo. Vamos iniciar, gente. Só um pouquinho, pedir um pouquinho de silêncio aí. Tá bom. Então, temos aí mais um tema. Queria saber de vocês se está dando para me enxergar, mas a cabeça está cortada, né? Então, tem que sentar, né? Agora tá ok. Tá dando para ver ainda? Ok. Então, amém? Estamos aqui mais uma vez reunidos. Vou abaixar o som aqui que... pra gente só, né, gente? E o vídeo lá, né? Então, a mensagem de hoje é essa aí. Deus teve um filho humano. Não no céu, foi na terra, né? Então, esse é o tema de hoje. E vamos ler algumas passagens. Antes da gente iniciar, eu vou pedir aqueles que estão no Facebook, tá ok ali? Tá dando para ver, né? Os que estão no Facebook aí, depois não esqueçam de compartilhar, né? Essa mensagem. Tá dando para ouvir, Indigo? Tá dando para sair aí o som? Ok? Então não esqueça de compartilhar essa mensagem depois quando for para o YouTube, né? Não esqueça de compartilhar também no Facebook, dar o seu like, se inscrever no Facebook, amém? Então essa é a orientação, né, que a gente passa aí para todos que acompanham essa graça, que precisa chegar essa mensagem a muitos outros, amém? Que estão aí sedentos, né, da verdade, o que não se prega no sistema aí do mundo, né, nas mídias, não se fala o evangelho, mas se fala um outro que não é outro, né, como Paulo falava lá, não há outro, né? Ainda que que viesse um anjo do céu e vos anunciasse outro evangelho além do que eu prego, seja anátema, ele já falava lá no livro aos Gálatas, amém? Então o tema de hoje, esse aí, Deus teve um filho humano, não no céu, né? Essa mensagem é difícil de a gente entender porque estamos acostumados com a teologia que fala uma questão da Trindade, né, gente? Aí eu coloquei aí, é um tema polêmico, tá bom, gente? É um tema polêmico, uma vez que a teologia, tanto católica como evangélica, nos remete a entender que no mundo espiritual, sempre existiram 3 pessoas. Mas não é o que está escrito, né? Na Bíblia não tem nada disso escrito, né? Aí 2, busquemos então nas Escrituras, pode buscar aí nas Escrituras, né? Quem tem a Bíblia pode buscar. Busquemos nas Escrituras, que eram os textos dos livros antes do nascimento de Jesus, onde tenha um relato em que diga que Deus tinha um filho no céu. Tem? Tem nas Escrituras? Nos livros antes do nascimento de Jesus, que Deus tinha um filho lá no céu? Que nasceu no céu um filho dele, que viria ao mundo? Não foi encontrado, nós não encontramos isso, né? Vamos entender, é difícil de entender. A princípio a gente fica se pensando, não, tá errado, Messias, isso é heresia, não confere com a verdade. Mas vamos entender pelos textos essa verdade desse tema, né? Então quem existia antes? Quem existia antes? Simples resposta, sem complicação da teologia católica evangélica. Uma só pessoa. Ou tinha 2 pessoas, ou 3 pessoas. Não, uma só. Deus, se ele fala não há outro, e a gente vai falar que há outro, né? Então veja. Então quem existia antes? Simples resposta, sem complicação da teologia católica evangélica. Uma só pessoa. Deus. Amém? Então é isso. Ele não existia antes. Quem não existia antes? Enquanto em carne. Ou existia? O Filho de Deus que nasceu aqui, ele existia antes em carne? Não existia. Passou a existir quando nasceu. Veja o verbo no futuro. Vamos ver o verbo no futuro. Veja que quando o anjo anunciou a Maria, o Filho de Deus, um menino que iria nascer, ainda não existia. Ou existia? Existia o menino? Existia um homem chamado Jesus? Não. Né? Ele seria ou não seria o Filho de Deus depois que nascesse? Sim. Com certeza iria nascer o Filho de Deus, né? É o que está escrito na Bíblia ou não é, gente? Ou será que eu estou enganado? Veja o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 1 de Lucas. Esse aqui é o versículo 31, 32, vamos ver a seguir, tá? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho,
Olha o verbo no futuro. Por-lhe-ás. Não é o futuro? Por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, ainda não tinha nascido esse filho de nome Jesus. Veja. E eis que em teu ventre, o quê? No futuro, né? Conceberás um filho de Deus. Né? E darás à luz um filho. No futuro, darás. Ou já existia? Não, darás à luz. Ele iria nascer ainda. Um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31, né? O versículo 32. E este já era ou será? Será grande. Já era ou será? Será chamado o quê? Filho do Altíssimo. Então será chamado filho do Altíssimo. Está no futuro, está dizendo para Maria, o anjo anunciando a Maria que ele seria, ainda, não era ainda, né? Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus, veja, lhe dará, já tinha dado, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ora, Davi também era o pai dele? Não está dizendo aqui? Vamos entender. Veja a passagem. Ó, por que então ele nasceu filho de Deus e também Davi foi chamado de seu pai? Ora, se ele era filho de Deus, por que Davi foi chamado de seu pai? É a pergunta que a gente faz. Ele era filho de Deus. Por que Davi foi chamado de seu pai? Simples resposta, sem complicação teológicas. Porque ele seria tão humano quanto Davi. Jesus era tão humano quanto Davi, né? Mesmo não tendo sido gerado por vontade de nenhum homem. Certo ou errado, gente? Ou eu estou enganado? É o que a gente busca nos textos da Bíblia, né? Filho de José e filho de Davi. Ora, Jesus era filho de José? José já esteve com Maria antes dele se casar? Não, mas ele foi filho de José. Mas por que ele é chamado de filho de José e filho de Davi? Porque ele nasceu da linhagem, da genealogia de Davi, ou seja, da tribo de Judá. Mas só que Maria é que era da tribo de Judá. José não era. Mas só que como a genealogia era contada pelos homens, pelos pais, né, de família. Então por isso que José, ele foi chamado também, Jesus foi chamado como filho de José. Por quê? Para que o quê? Jesus fosse chamado da linhagem e da tribo de Davi, que era a tribo de Judá. Amém? Então deu para entender essa parte, né, gente? E o mesmo Jesus, vejam aqui, o pessoal que está, eu esqueço do pessoal que está no Facebook, né? E o mesmo Jesus começava, quem? O mesmo Jesus que nasceu, né? Não era o mesmo Jesus que nasceu de Maria? E o mesmo Jesus, aquele que nasceu de Maria, né? Começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, né, gente? Filho de quem? Mas o quê? Sendo como se cuidava, porque a genealogia era contada pelo homem, não por Maria. Se bem que Maria era da tribo de Judá, não José. José estava noivo, né, de Maria, iria se casar com Maria. Então vejam, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. Então José filho de Eli, Jesus filho de José, José filho de Eli, né? E Eli filho de Matã, e Matã filho de Levi, e Levi filho de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, mas é outro José, não é aquele mesmo José, tá bom, gente? E a gente vai continuar, mas vamos ficar presos em genealogia. Lucas 3, 24. Mas vejam aqui. Peraí, gente. Acabou indo para o final, né? Deixa eu voltar aqui, porque acabei batendo com o dedo aqui. Batendo o dedo, né? No local errado. Só um instantinho para abrir de novo o slide aqui. Então aqui, Eli, filho de Matã, Matã de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, e Janai de José. Lucas 3, 24. E vamos continuar aqui a genealogia. E Eliaquim, filho de Meleá, e Meleá, filho de Mená. E Mená, filho de Matatá, e Matatá, filho de Natã, e Natã, filho de Davi. Então por isso que Jesus foi chamado de filho de Davi, mas ele era o filho de Deus, né? Vejam, Lucas 3, 31, né? E vamos continuar aqui rapidinho aqui, para não ficar muito preso em genealogias, que diz já o evangelho, né? Não discutindo genealogia, mas a gente não está discutindo, a gente só está apresentando os textos, tá bom? E Naasson, filho de Nadab, filho de Arão, e Arão, filho de Hezron, Hezron, filho de Perez, e Perez, filho de Judá. Então por isso que Jesus, ele foi chamado filho de Davi, da tribo de Judá.
partindo, como se entendia? Filho de José, né? Que era da tribo de Judá. Lucas 3, 33. E Judá, a tribo, né? Que nasceu essa tribo de Judá, filho de Jacó. Jacó de Isaac, Isaac de Abraão. Vejam. E Abraão, filho de Terá, e Terá, filho de Nacor. E vai continuando a genealogia. Lucas 3, 34. E Salá de Cainã, aliás. E Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé. Vejam. Jesus descendeu de Noé. E Noé, filho de Lameque, né? E vejam. E Cainã de Enos, e Enos de Sete. E Sete de Adão. E Adão, filho de Deus. Então, por isso que Jesus, segundo a carne, ele foi chamado de filho de Deus. Porque Adão foi chamado de filho de Deus. Ou não está escrito aqui que ele é filho de Deus? Tá. Na genealogia diz, desde José até chegar em Adão, lá o primeiro homem, que era filho de Deus. Amém? Lucas capítulo 38, versículo 30, capítulo 3, versículo 38. Tá bom, gente? Essa é a razão de nas escrituras chamarem os homens. Então, essa é a razão de nas escrituras chamarem os homens de deuses. Os homens todos são chamados de Deus. E Jesus não mentiu uma vez que homens são filhos de Deus, né? Mas não devemos esquecer que existe da mesma massa, vamos prestar atenção, hein? Dentre os filhos humanos de Deus, vasos de honra e vasos de desonra. Esse é outro tema que a gente não vai entrar aqui, senão vai ficar muito complicado, né, gente? Então vejam aí, já lemos aí, né? Veja aqui, para poder confirmar o que falamos sobre a questão do vaso de honra. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, ou seja, os filhos humanos, né? Adão e os demais. Ou não tem o oleiro, quem? Deus, poder sobre o barro, ou seja, os filhos humanos dele, da terra, para da mesma massa, ou seja, dentre os filhos de Deus humanos, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Está escrito ou não está? Então, dentre os filhos de Deus, tem os vasos de honra e os vasos de desonra, né? E que direis se Deus, ou não é Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a salvação ou a perdição? Perdição, é o que está escrito, Romanos capítulo 9, versículo 21, 22, né, gente? Esse é outro tema, tá bom, gente? E veja que Paulo ainda continua, esse é outro tema ainda, tá? Não que a palavra de Deus acha faltado, veja o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 9. Porque nem todos que são de Israel são israelitas. Ele falava isso há quase 2000 anos atrás, né? A todos aí que estão aí, acompanhando aí online aí, tá online ainda, tá, né? Nem por serem descendência de Abraão, vejam, filhos de Adão também, filhos de Noé, nem por serem descendência de Abraão, são todos o quê? Filhos, mas filhos espirituais. Mas todos são filhos de Deus humanos, né? Porque Adão era filho de Deus, então todos foram filhos. Tanto é que José, filho, Davi, filho de Davi, né? Vocês podem ver que na Bíblia está escrito. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos capítulo 9, versículos 6 e 8. Então veja, isso é um outro tema, mas foi só para uma palhinha sobre isso aí que a gente está falando, né? Vejam, aqui para continuar naquela questão dos filhos humanos de Deus, porque a Bíblia diz que os homens são chamados de deuses. Então por isso que Jesus, tu o dizes, né? Ele falou para, acho que foi para, qual o nome do rei lá? Quando ele estava sendo condenado, Pilatos, né? Tu o dizes, né? Então vejam, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão filho de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 38. Porque quem foi que formou Adão? Quem foi que fez Adão? Foi Deus. Mesmo ele segundo a carne, né? Essa é a razão de as escrituras chamarem os homens de deuses, né? E Jesus não mentiu, uma vez que homens são filhos de Deus, mas dentre os filhos humanos de Deus tem os vasos de honra e os vasos de desonra, correto, gente? Ou não está escrito? Tá, então essa é a questão. Os judeus responderam, vamos ver aqui, ó. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra, né, boa, mas pela blasfêmia,
porque sendo tu homem, olha só o que o judeu está falando, te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10, versículo 33. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, o quê? Sois deuses. João 10, 34. Então veja, sois deuses. Quem sois deuses? Os homens, né? Aqueles homens eram chamados de deuses por quem? Pelas escrituras, né? E veja aqui, ó. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Veja que Jesus está falando isso aqui antes da cruz, tá bom, gente? A escritura não pode ser anulada. Isso não significa que a lei de Moisés ela foi cravada na cruz e foi extinta, tá? Ó, vejam, prestar atenção que Jesus está falando isso aqui antes da cruz. O chamado evangelho, né, Novo Testamento de João, capítulo 10, versículo 35. Pois se a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, João 10, 35, aquele a quem o Pai santificou, quem? Jesus, né? E enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Veja, filho de Deus, ele, Jesus, segundo a carne, que nasceu, que foi anunciado pelo anjo, que seria chamado filho de Deus. João 10, 36, né? Se não faço as obras de quem? De quem? De meu Pai. Não me acrediteis. João 10, 37. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras para que conheçais e acrediteis que aqui o Pai está em mim e eu nele. João 10, 38. Então veja aqui, vamos pensar agora, gente. Vocês que estão aí no Facebook, depois no YouTube, vamos pensar agora. Por que Jesus disse, o Pai está em mim e eu nele? E agora? Por que Jesus falou isso? O Pai está em mim e eu nele. João 10, 38. Mas quem é que disse o Pai está em mim e eu nele? Foi um homem. Foi um homem de carne e sangue que falou isso. O Pai está em mim e eu nele. João 10, 38. Vamos pensar, por que Jesus disse isso? Simples resposta, sem complicações da teologia evangélico-católica, né? Que Deus estava participando da humanidade, ou seja, de carne e sangue. Então, quando Jesus falou, o Pai está em mim como eu estou nele, é porque que Deus estava participando da humanidade, ou seja, de carne e sangue. Deus se tornou carne e sangue, estava participando da mesma condição da humanidade, né? Essa é uma resposta simples, né? Para entender, sem complicações, sem divagações teológicas, né, irmão? Tá bom, gente? Veja aqui a verdade, aqui, Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Quem? O único que existia, Deus. Deus participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Esqueçam o chifrudo. Aniquilasse o diabo. Tá bom, gente? Esse filho de Deus, um homem, ou não era um homem, o filho de Deus? O filho de Deus era ou não era um homem? Era um homem. Esse filho de Deus, um homem que nasceu, sempre existiu? O homem chamado Jesus sempre existiu? Não. Quando ele passou a existir? Depois que ele nasceu de Maria. Sim ou não? Ué, se chamará Filho do Altíssimo, seu nome será Jesus. Então ele passou a existir quando? Né? Quando ele nasceu. Quando ele passou a existir? Quando o Verbo, o próprio Deus, se fez carne. Então quem sempre existiu foi Deus. Mas quando o Verbo, o próprio Deus, se fez carne, nasceu quem? O Filho de Deus, que se chamou o quê? Jesus, né? Isso é o que está escrito. É difícil da gente entender assim, mas isso é o que está escrito nos textos, né? Vejam a verdade aqui, ó. João 1, versículo 1. No princípio era o quê? Era um homem chamado Jesus? Ou era o Verbo? No princípio era o quê? Um homem chamado Jesus era o Verbo? O Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era o quê? Deus. Então o Verbo era Deus. Então quem sempre existiu? O próprio Deus. Vejam aqui, ó. João 1, versículo 1. E o Verbo, que era Deus, se fez carne.
e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Observe que o unigênito do Pai é o mesmo que Filho de Deus. O unigênito do Pai era o Filho de Deus que nasceu. Esse Filho de Deus foi o quê? Foi um espírito ou foi um homem? Foi um homem que nasceu. Mas depois do quê? Morreu. Deus humano, ou seja, em carne, não existe mais. Então Deus em carne, no céu, não existe mais. Ele não morreu na cruz? Então ele, o homem, um homem lá no céu não tem. O que tem lá é Cristo, o ressuscitado, Deus, o próprio Deus, né? Ele era o Filho de Deus, aquele homem que morreu na cruz, né? Uma vez que não dependeu da semente de um homem para vir ao mundo. Então por isso que ele foi chamado Filho de Deus. Porque ele não dependeu de Maria ter se casado com José para ele nascer. Porque ele foi gerado por obra e graça de quem? Do Espírito, do próprio Deus, do Espírito Santo, né? E na transfiguração? Vamos continuar. Tá legal? Tá dando para acompanhar? Tá. O pessoal que está no Facebook tá. E na transfiguração? O que foi dito por Deus? O que foi dito por Deus na transfiguração? Vamos lá, vamos entender. Na transfiguração foi dito o quê? Este, ou não? Este, quem? É o meu filho amado, a ele ouvi. Não foi dito isso, gente? Ou não está escrito? É o que está escrito, né? Este é o meu filho amado. Mas este quem? Aquele homem que nasceu de Maria. Ou não é? Né? Na transfiguração foi dito, este é meu filho amado, a ele ouvi. Ouvir quem? Ouvir quem? Um espírito ou um homem de carne e sangue? Um homem, ouvir um homem de carne e sangue, óbvio. Então, quem que deveria ouvir aquele Filho de Deus? Os judeus teriam que ouvir o Filho de Deus, que ele foi enviado, nasceu, né, por obra e graça de Deus, para ser ouvido. Ou ele nasceu para ficar calado, para não ser ouvido. Então, ele, aquele homem, é o Filho de Deus, a ele ouvir. Vamos ler aqui para a gente não ficar só nas nossas palavras, né? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, Mateus 17, 1. Ali ele foi transfigurado. Jesus, né? Aquele homem foi transfigurado, mudou a sua aparência, né? É isso que quer dizer. Diante dele, sua face brilhou como o sol daquele homem, tá? E as suas roupas se tornaram brancas como a luz, Mateus 17, 2. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este quem? É o meu filho amado, ou não é o filho? Em quem me agrado. Ouçam-no, ou a ele ouvi, né? Mateus 17, 5. Portanto, aquele homem de carne e sangue, o Filho de Deus, que foi chamado de Filho do Homem também. Ora, ele era Filho de Deus, mas foi chamado de Filho do Homem. Não está escrito que ele é chamado de Filho do Homem. O Filho do Homem voltará nas nuvens, né? O que está escrito? Portanto, aquele homem de carne e sangue, o Filho de Deus, que foi chamado de Filho do Homem, existe ainda? O Filho do Homem? O Filho do Homem existe ainda? De carne e sangue? Não. Né? Já não existe mais. Morreu. Quem existe? O mesmo que desceu. Quem existe é o mesmo que desceu. Porque o espírito não poderia ficar na sepultura. Por isso que diz, ele ressuscitou. Ele ressuscitou o quê? O espírito que estava nele não ficou na sepultura, né? O mesmo que desceu. Então, quem existe? O mesmo que desceu, o verbo, o mesmo Deus que existe, né? Que sempre existiu. Ora, veja o que está escrito aqui, ó. Vamos prestar atenção, gente. Essa versão aqui é uma versão tendenciosa. Vou falar para vocês aí que estão no Facebook, ó. Essa versão aqui é uma versão tendenciosa de Almeida, tá? Um padre católico, tá bom? Que fez a versão da Bíblia para a língua portuguesa, tá bom? Vou baixar só um pouquinho que não interessa. Interessa só a gente que está aqui no Face e o pessoal que está aqui, tá bom? Essa versão é tendenciosa de Almeida, né? Ora, olha o que Almeida fala, tá bom? Mas a gente vai ler uma versão mais dentro dos originais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Olha o que ele diz: o Filho do Homem que está no céu. João 3,13. Ele fala aqui, Almeida fez essa versão, dizendo que o Filho do Homem está no céu. Tá, não está escrito isso aqui?
Essa versão é uma versão para a gente entender que o Filho do Homem, Jesus em carne e sangue, ainda está no céu. Então essa é uma versão tendenciosa, tá bom? Vamos ler agora a versão original, né? Como deveria estar a Bíblia dos crentes, né? Que a teologia pega essas versões aí e faz um balaio de gato, né? Então veja a versão original, né? Olha, está escrito na versão original NVI. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem é que veio do céu? O Verbo, o próprio Deus. Ele não veio em carne e sangue, mas diz aqui, o Filho do Homem. Então Jesus foi gerado aqui, quer dizer que ele nasceu. Ele veio do céu, mas não veio em carne e sangue. Ele nasceu aqui. Ele não nasceu em carne e sangue lá no céu para depois vir. Jesus não caiu de paraquedas, né? Como Jesus caiu de paraquedas do céu em carne e sangue. Não, ele nasceu, ele foi gerado, né? Então veja aqui. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu. Então Jesus veio do céu, mas não foi Jesus segundo a carne, foi o próprio Verbo, o próprio Deus. Está escrito isso ou não está? O Verbo se fez carne. Ora, gente, eu estou falando alguma coisa errada aqui, será? Não estou. O Verbo se fez carne, o Verbo era Deus. Então quem é que veio do céu? O Verbo. Então vejam, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Verbo, o Filho do Homem, que nasceu, né, em Maria. João 3, 13, versão original NVI. Mas aqui nessa versão não está dizendo assim, que está no céu. Está escrito aqui que está no céu. Mas essa versão aqui de Almeida, veja aqui, ó, diz que desceu do céu e diz que está no céu. Mas ele não está no céu segundo a carne, né? É o próprio Verbo, o próprio Deus. Mas quem desceu foi Deus. Para que ele desceu? Né? A fim de participar o quê? De carne e sangue, como nós e eles lá, né, também participavam de carne e sangue. Veja, foi vista a glória do unigênito do Pai, mesmo que a glória do Filho de Deus. Então a glória do unigênito do Pai é o mesmo que a glória do Filho de Deus, né? Veja aqui, ó, e visto como os filhos, vamos repetir, participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, Hebreus 2,14, né? Aquele que pecou desde o princípio, para aniquilar aquele que pecou desde o princípio, o diabo. Quem que pecou desde o princípio? O diabo. Ele morreu para aniquilar aquele que pecou desde o princípio. Quem pecou desde o princípio? Foi um chifrudo? Foi um querubim no céu? Não foi. Foi quem? Foi Adão. Então quem pecou desde o princípio? Né? O diabo. Então aquele diabo foi aniquilado, né, na cruz. Isso é um outro tema, né, gente? Antes de continuarmos, é muito mocotó, gente. Então, antes de continuarmos, vamos fazer uma análise da versão... gente, eu quero dizer para vocês que isso aqui, ninguém tem coragem de falar num sistema denominacional. Eles preferem manter silêncio e o povo ficar na ignorância. Por quê? Porque eles dizem, vai trazer confusão, as pessoas vão ficar confusas. Nós somos meninos, nós não podemos comer alimento sólido, vamos ficar só no leitinho, Jesus te ama, né? Não vamos analisar as escrituras, como diz, né? Como diz lá que temos que analisar as escrituras, né? Acho que é isso que diz, porque cuidais, tem nela o reino de Deus. Mas deixa pra lá, depois a gente fala isso. Antes de continuarmos, vamos fazer uma análise da versão Almeida, né? Que foi o quê? Adulterada, e a versão original NVI, né? Veja o que diz essa versão tendenciosa com acréscimo de Almeida. Almeida era um padre católico, tá bom? Para vocês saberem. Essa versão aqui é uma versão tendenciosa. Por que 3? Para dar a entender que tem 3 pessoas lá no céu, entendeu? Porque 3 são os que testificam o quê? Ele diz aqui no céu. Mas veja o que está escrito aqui. Porque 3, isso aqui é 1 João capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Será que foi escrito isso mesmo? Será que no original foi escrito isso, gente? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então eles dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Porque 3 são os que testificam no céu. Será que foi escrito assim? Isso aqui é uma versão tendenciosa. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um.
né? 1 João 5,7. Ainda bem que diz que os três são um, né? Mas vamos ver a versão original como está. Vocês vão se assustar agora com a versão original. A versão original não diz isso aqui. Isso aqui é a versão Almeida, João Ferreira de Almeida. E tem versões de João Ferreira de Almeida que são piores ainda do que essa aqui, tá bom? 1 João capítulo 5, versículo 7, mas isso aqui é a versão tendenciosa para dar a entender que tem lá Deus, aí tem um Jesus aqui e um Espírito Santo lá, 3 pessoas. Mas na Bíblia, mas é a doutrina da Trindade, é o que fala, né, gente? É a doutrina da Trindade. Vamos ver aqui, ó. Agora a versão original. Gente, aí o pessoal que está no Face aí, tá acompanhando? Tá? O pessoal tá vendo aí? Acho que sim. Agora a versão original do livro de João. O mesmo capítulo, o mesmo versículo. Vamos ver agora, ó. O que está escrito aqui, gente? Há 3 que dão testemunhos. Mas cadê que estão no céu? Cadê? Onde está Pai? Onde está escrito isso tudo aqui? Olha só o que está escrito aqui. Ó. Porque 3 são os que testificam no céu. Lá está escrito isso? Não. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Olha quanta coisa está escrita aqui que foi acrescentada. Veja a original. Há 3 que dão testemunho. 3 o quê? 3 que... Há 3 que dão testemunho. Mas está falando no céu? Está falando pessoa? 3 pessoas? Não. Há 3 que dão testemunho. 1 João 5,7. É o mesmo capítulo e mesmo versículo. Ó. Ó. Mesmo capítulo, mesmo versículo. 1 João 5,7. 1 João 5,7. Como foi escrito? Como foi escrito o texto por João. Há 3 que dão testemunho. 3 o quê? 3 pessoas? Não. João não falou 3 pessoas. 1 João 5,7. Versão o quê? Original. Agora vamos analisar o texto que fala esse assunto. Ó, vamos ver aqui. Ó. Quem é o que vence o mundo? João falou. Somente aquele que crê que Jesus, aquele homem segundo a carne, é o Filho de Deus. Ele está falando de Jesus, Jesus de Nazaré, aquele homem, Jesus, né? 1 João 5,5. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Pense em você, se você não é feito de 70% de água e sangue. O nosso corpo é feito de água, gente, praticamente quase totalmente de água. 70% de nós somos água. A gente se desmancha facilmente. Então veja aqui, ó. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, ou seja, nasceu carne e sangue. É isso que quer dizer. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. É da mesma forma que nós somos água e sangue. Se temos partículas sólidas, é alguma coisa, uma porcentagem, mas a maior parte de nós é feito de água e sangue, né? Ó, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho. Porque o Espírito é a terceira pessoa da Trindade. É isso que está escrito? Não é. Aqui não está dizendo que o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, mas está escrito porque o Espírito é a verdade. 1 João 5,6. Vamos ler de novo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho. Lembra da transfiguração? Este é meu filho, a ele ouvi. Né? E o Espírito é o que dá o testemunho. Esse é meu filho, a ele ouvi, né? Porque o Espírito é a verdade. 1 João 5,6. Há 3 que dão testemunho. 3 o quê? 3 pessoas? 1 João 5,7. Vamos ver. Há 3 que dão testemunho. Quem? Quem? 3. Que 3? O Espírito, o próprio Deus, né, que falou o quê? A ele ouvi, né? A água e o sangue. O que é água e sangue? Era o próprio Jesus. O próprio Jesus, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. 1 João 5,8, né? Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. Pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de quem? De seu filho. 1 João 5,9. Mas que filho, gente? O filho que nasceu. Jesus mesmo, aquele homem que veio ao mundo, né? Que dá testemunho, Deus dá testemunho de Deus, que ele dá acerca de quem? Quem é que deu testemunho do seu filho lá na transfiguração? Deus, de qual filho? Aquele filho que nasceu de Maria. É simples, né? Que dá acerca de seu filho. 1 João 5,9. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de
seu filho. 1 João 5,7. Mas que seu filho? O filho dele que nasceu, de Maria, aquele homem chamado, que se chamará filho de Deus, né? 1 João 5,10. Isso aqui é o texto do apóstolo João, né? E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em quem? Em seu filho. Então foi por causa daquele filho de Deus que nasceu é que nós temos a vida eterna. É para a gente entender isso aqui. Por causa desse filho que veio ao mundo é que temos a vida eterna. 1 João 5,11. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Quer dizer, quem tem o entendimento, a mente de que aquele filho de Deus veio ao mundo em carne, tem a vida. Quem não crê nisso, não tem a vida. Não é filho de Deus, é filho da perdição, porque não crê no filho de Deus. Deu para entender, gente? Então é isso que a gente tem que ter. Nós não temos o filho de Deus segundo a carne, mas temos o entendimento, a nossa mente alcançou que ele era o filho de Deus. Amém? 1 João 5,12. Amém? Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. João escrevendo aqui no capítulo 1 João capítulo 5,13. Escrevi-lhes estas coisas, mas João escreveu isso aqui há quase 2000 anos, gente. João está escrevendo isso aqui, mas foi há quase 2000 anos. Ele não está escrevendo isso aqui exatamente para a gente, aqui nós brasileiros. Escrevi-lhes, mas para eles, estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Creiam em quê? No nome. Que creiam que aquele homem veio em carne. Não significa que nós agora conhecemos a Cristo segundo a carne. Veja aqui, ó, ele está falando assim, que creem no nome, aquele homem que nasceu, que trouxe a palavra da vida e depois morreu. Ressuscitou quem? Quem ressuscitou? O Espírito que estava nele não ficou na sepultura, não ficou no mundo dos mortos, porque ele não poderia ficar no mundo dos mortos, porque ele não tinha herdado o pecado de Adão. Quem tinha herdado o pecado de Adão ficou na sepultura até a ressurreição que se deu na vida vinda do Filho do Homem. Esse é o preterismo que pregamos. Isso é um outro tema, não vamos falar agora, tá bom, gente? Então aqui, escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João 5,13. Então por que nós temos a vida eterna? Porque nós somos filhos da salvação. Porque nós cremos que esse Filho de Deus veio. Então nós temos a vida eterna porque não somos os filhos da perdição. Os filhos da perdição, eles não creem nisso. Eles falam, Jesus é um homem, não é filho de Deus coisa nenhuma, ele não veio salvar ninguém. Então assim, não creem em nada disso, entendeu, gente? Mas nós cremos, não é à toa que nós estamos aqui. Então por isso que nós somos filhos de Deus. Então assim, escrevi-lhes essas coisas, João falou para eles, e para nós, isso chegou a nós, ó. A vocês que creem, nós cremos também no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Nós sabemos que temos a vida eterna, mas os filhos, vasos de desonra, que nós não podemos saber quem são, eles não creem em nada disso, eles não creem no Evangelho, eles não aceitam isso aqui, eles têm a Bíblia como qualquer texto, como sendo uma fábula, que isso não é verdade, entendeu, gente? 1 João 5,13, né? Mas vejam que João está falando daquele Jesus que veio em carne. João está falando na sua epístola daquele Jesus que vem em carne. Ele já tinha ido à cruz, já tinha morrido, né? Já tinha ressuscitado, né? Mas Jesus está falando João está falando daquele Jesus que vem em carne. Mas o evangelho revelado por Deus a quem? A Paulo, diz que não conhecemos a Cristo segundo a carne. Paulo falou isso há quase 2000 anos, né? Não conhecemos a Cristo segundo a carne. Vamos ler os textos? Irmãos, mas primeiro vamos saber que o evangelho que foi recebido por Paulo foi entregue não por homens, né? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem o quê? Humana. Paulo não recebeu de homem algum o evangelho revelado a ele. Gálatas capítulo 1:11. Não o recebi de pessoa alguma. Ora, Jesus não era uma pessoa? O Filho de Deus não era uma pessoa? Não era um homem? Não o recebi de pessoa alguma. Ele recebeu de alguma pessoa? Nem me foi ele ensinado. Então vejam, eu sempre falo, Paulo não se assentou lá no discipulado de Jesus de Nazaré. Paulo não. Ou se assentou? Paulo esteve com Jesus de Nazaré?
nos dias da sua carne, lá aprendendo o evangelho? Não. Então assim, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, ele fala pelo contrário. Olha só, ao contrário, não foi recebido por homem algum. Eu recebi de Jesus Cristo, agora o ressuscitado, né? Por revelação. Mas Jesus Cristo quem? O próprio Deus, o ressuscitado, né? Por revelação. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Acho que repetiu o texto aqui, né? Acabou repetindo o texto aqui. Mas Deus, quem o separou? Mas Deus me separou, Paulo falou. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Revelar o seu filho, revelar aquele entendimento, tá bom, gente? Olha só, revelar, abrir a mente dele, aquele entendimento que o filho que nasceu lá, né? Revelar o seu filho em mim, revelar aquela graça que veio, por que aquele homem nasceu, né? Revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Gálatas capítulo 1, versículo 16. E fala aos coríntios o quê? Paulo fala o que aos coríntios? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante, aí ele fala: a ninguém conhecemos segundo o quê? A carne. E ainda, Paulo fala, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré, um homem de carne e sangue. Contudo, agora, Paulo fala, agora há 2000 anos atrás, gente. Será que a gente ainda não entendeu isso? Nós estamos aqui no Brasil no ano 2020. Será que a gente ainda não entendeu isso? Será que muitos ainda não conseguiram entender? Né? E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, Jesus, um homem. Contudo, agora, ele está, o Filho do Homem lá no céu. Tá? Não. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Não é espírito, é o próprio Deus, é o verbo, é o mesmo que desceu, né? Então é assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. 2 Coríntios 5,16. Então vejam, gente, esse foi o tema de hoje. Dá para continuar, né? Nesse entendimento, né? E dá para continuar ainda falando sobre os filhos de Deus, que são espíritos gerados em Deus, né? Que podemos entrar também na parte do tema que fala lá, que Deus fala com Jó. Jó, muitos são os teus dias, porque tu já eras nascido. Quando eu formava as estrelas, quando eu formava tudo, tu já era nascido. Está escrito ou não está escrito, gente? Então, esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus gerados em Deus. Mas aquele homem que nasceu há quase 2000 anos atrás, ele era o filho de Deus segundo a carne. Ele veio, Deus se fazendo homem, humano. Esse homem humano, carne e sangue, não sempre existiu. Ele passou a existir quando? Quando ele nasceu, quando ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, resumindo, quem veio ao mundo nos salvar foi o próprio Deus que se fez carne, não foi outra pessoa. O próprio Deus veio ao mundo para nos salvar. Porque está escrito o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, mas deu o seu filho que nasceu lá, que esteve numa manjedoura, deu o seu filho, ele deu aquele filho que nasceu. Não significa que Deus tinha um filho, como nos filmes aí de Thor, né? Não é isso, gente? Tem lá o pai de Thor, aí tem um filho que ele envia, né, um filho dele, mas ele fica lá no trono. Não, o próprio Deus, ele veio e se fez um de nós. Está escrito isso ou não está? O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, mas está escrito, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Mas esse unigênito Filho de Deus era um homem de carne e sangue que veio ao mundo. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
um Filho humano, para que todo aquele que nele crê, nós não cremos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos nós que cremos, por que nós cremos no Evangelho? Porque cremos que ele, aquele homem que nasceu lá, é o Filho de Deus. Porque nós somos filhos de Deus também. Porque se nós não fôssemos os filhos de Deus, espírito gerado em Deus, nós não iríamos crer. Porque veja, os filhos, segundo a carne, né, eles foram gerados como Adão. Nós também fomos gerados como Adão. Mas muito mais do que isso, nós somos filhos de Deus, que fomos gerados em Deus nos céus e viemos participar de carne e sangue. Gente, é isso que está escrito. Podemos ler aqui para concluir? Só para a gente entender que nós fomos gerados em Deus nos céus, né? Vamos ver aqui, voltar só aquela parte para a gente concluir esse tema, né? Veja aqui. E visto como os filhos, que filhos? Que filhos? Aqueles que creem em Jesus, nós. E visto como os filhos, mas esses filhos foram gerados antes da fundação do mundo, é o que está escrito no Evangelho. Antes da fundação do mundo, esses filhos foram eleitos por Deus. E visto como os filhos de Deus, né, não segundo a carne, participam da humanidade, participam da carne e do sangue, né? Também ele quem? O próprio Deus que gerou esses filhos, participou também das mesmas coisas, ou seja, nasceu como um homem, como nós também nascemos aqui da nossa mãe e do nosso pai, né? Para que pela morte daquele homem aniquilasse o que tinha o império da morte, que veio pelo pecado de Adão. Isto é, aniquilasse o quê? O pecado, né? Isto é, o diabo. Hebreus 2:14. O tema de hoje é esse. Até o próximo vídeo, né, gente? Vamos colocar aqui só para concluir, né? Deus teve um filho humano, mas não no céu. Ele não teve um filho lá no céu, como os filmes, né, que passam aí, que tem o pai do Thor, a gente já repetiu, né? Aí manda o seu filho para poder cumprir uma missão lá. Mas sim, ele veio participar de carne e sangue, nascendo como um de nós. Amém? Vamos aplaudir o Senhor e concluir. Glória a Deus. A todos, até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. Vamos cantar umas canções aqui para concluir esse tema. Acho que deu para entender bem, né? Vamos colocar uma canção aqui. Aleluia. Vamos cantar de novo aqui depois da cruz. Mas vou desligar o vídeo aqui, né, gente? Vamos concluir. Vou concluir aqui o vídeo aqui porque não dá para continuar